Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte ragazzi. Como stai? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor de vocês, professor Gael. Nós vamos para a nossa sexta aula de língua italiana, tá? O idioma dos carcamanos. E hoje a nossa aula é sobre vocabulário, tá? No caso, vamos ver o vocabulário de legumes, vegetais. E antes de mais nada, tenham mente aberta para este conteúdo, tá? Pois tudo que foi ensinado de maneira errônea, eu estou corrigindo e passando a maneira certa, tá? Ok? Então veja, em algumas aulas eu misturei as disciplinas e eu falei sobre botânica, biologia. Hoje também vou repetir sobre botânica e biologia, já que são legumes, né? E para que eu possa explicar a aula, precisamos entender o que significa legumes, o que é legumes, ah, o que pode ser classificado como legumes, tá? Então vamos lá. Então hoje é pronúncia as palavras, tá? Primeira coisa, o nosso curso aqui ele é baseado na ciência. Ciência é tudo aquilo que tem comprovação, que pode ser provado, tá? A biologia é a ciência que estuda os seres vivos. E a botânica é a ciência que estuda o reino vegetal, tá? Em algum momento eu até mesmo vou citar a micologia que estuda o reino fungi aqui, tá? E precisamos entender o seguinte, que legumes são tudo aquilo que for raízes, tubérculos, cereais, grãos, saladas, folhas, né, vegetais e até mesmo alguns condimentos. Outra informação relevante é que muitas pessoas consomem frutas pensando que são legumes. Tá? A fruto, na verdade, é tudo aquilo que tem a estrutura de um ovário da planta, ou seja, tem o endocarpo, o mericarpio, tem a polpa, a semente, tem a estrutura de um fruto, certo? Então, veja, a abóbora que vocês fazem um purê é um fruto. O chuchu que o pessoal faz refogado é um fruto. O que mais? A berinjela, que muitas pessoas comem como salada, é fruto, tá? Então tudo isso aí é fruto, tá? Segundo a ciência e botânica e biologia, beleza? Nós aprendemos errado por causa da gastronomia. A gastronomia não é uma ciência, a gastronomia é uma arte. A gastronomia poderia classificar assim, a arte da cozinha ou arte dos alimentos, vamos falar assim. Então, a gastronomia é um conjunto de técnicas, conjuntos de expressões. Que mais? É uma arte. A arte não é ciência. A arte é tudo que é expressão, é sentimento, abstração, ah, envolve questões culturais. Quem estudou antropologia, quem conhece, né? A antropologia estuda o ser humano em toda a sua totalidade e estuda as culturas, né? E nós acabamos estudando também as questões alimentares, né? Então, gastronomia é uma arte. Então, para gastronomia, entende que fruta é tudo que é doce, o que não faz sentido porque, veja, limão é azedo e é um fruto. O que mais? O tomate é um fruto, tá? E assim por diante, beleza? Ok? Então, nós somos baseados em ciência e não em achismo, tá? Beleza? Tenham mente aberta, tá? Todas as aulas serão assim, beleza? E torna a repetir, eu sou contra as metodologias de Paulo Freire, então aqui vocês não vão encontrar nada que seja ideológico ou que tenha Paulo Freire, nada, tá? Será totalmente livre e gratuito, por vontade, tá? Por esforço nosso aqui, beleza? Porque é para isso que serve o professor, para ensinar e não para doutrinar, tá? O professor é o que ensina, né? Professor que é professor de verdade está preocupado com o ensino e não com o salário, né? Vamos lá. Nós temos hoje a nossa sexta aula, tá? Eu já ensinei para vocês como pronuncia, não preciso ficar repetindo aqui. Vamos lá. Hoje é lezione di vocabolario e dicionário. Então hoje, né? É aula, tá? É lição de vocabulário e dicionário. Então vamos precisar utilizar o dicionário, tá? Eu uso Michaelis, mas vocês podem usar qualquer um que quiser, que tenha preferência, beleza? Vamos lá. Prestem atenção nas minhas pronúncias, tá? Eu vou pronunciar, vou repetir umas duas, dependendo, três vezes. E vocês prestem atenção na escrita, tá? Então vamos lá.
À minha esquerda aqui temos o italiano. À minha direita temos o português, beleza? Então veja, a pronúncia italiana é basicamente do jeito que está escrito, exceto uma letra ou outra. Vamos lá. Então, soia, soia de soja, soia, tá? Que é um grão, que é um cereal, que é um legume, tá? Nem todo, nem todo legumes é vegetal, mas todo vegetal é legumes, tá? Tenham isso em mente. Feijão. Fagiolo, fagiolo, fagiolo. Como eu falei em outras aulas, o italiano, muitas palavras são paroxítonas. Por isso tem esse som, esse timbre, né, na hora de pronunciar as palavras, tá? Cipolla, cipolla, cebola, cipolla, cebola, tá? Em italiano vai ser comum repetir as letras, mas devo avisar vocês que as letras que repetem aqui vão ter um som só, tá? Não é que nem o português ou como o espanhol, que o som muda, não. Aqui tem dois L's, mas nós vamos falar com som de L, tá? Então, cipolla. Se você falar com LH ou falar com outro som, está errado. É com som de L mesmo. Cipolla, tá? Temos aqui o aglio. Aglio de alho. Aglio, ok? Aqui uma dica para vocês de pronúncia. Quando temos dois Cs do jeito que está aqui, a palavra vai ficar com som de C mesmo. Se tivesse um C só, vamos supor que não existisse esse C. Se tivesse só um C, aí essa junção de CH em italiano tem som de Q ou de K. É o nosso Q, o nosso K, tá? Aqui, como tem dois Cs, então é som de C mesmo, tá? Então, lentilha, lentilha, lentilha de lentilha, tá? Se fosse um C só, aí ficaria com som de quê? Ficaria Kia. Mas como são dois Cs, então é som de C mesmo. Lentilha, tá? Vamos lá para a beterraba, tá? Beterraba é esse nominho feio aqui que vocês estão vendo, tá? Barbabietola, 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 tá? O italiano não tem muito segredo. A pronúncia dele é bem parecida com o português, tá? Então é bem tranquila, é do jeito que está escrito aqui. É uma palavra ou outra mesmo, tá? Vamos lá. Carota, carota, cenoura, carota, tá? O rabanete é chamado de ravanello, 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 tá? De rabanete. Novamente, som de L, tá? Milho, pode ser traduzido como maíz, maíz, tá? Nós falamos nós escrevemos mais, mas falamos maíz, dando uma ênfase no i. Maíz, maíz, tá? Milho, ok? Vai ser normal vocês encontrarem aqui, por exemplo, como eu falei que tudo que é legumes pode cereal, raízes, né? Então, assim, vocês vão encontrar amendoim aqui, vocês vão encontrar gengibre, vão encontrar alguns condimentos também, tá? Mas vamos lá. Pois, como eu falei, se vocês perguntarem para um biólogo, um botânico, vocês vão ver que eles vão falar para vocês que isso aqui são legumes, né? Tá bom? Alface é latuga, 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 tá? Alface, beleza? O aspargo, para quem não conhece, tá? Asparagio, 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 aspargo, ok? A batata, tá? Que é essa aqui. Escrevemos com P e pronunciamos com P, ok? Patata, patata. Português, batata. Italiano, patata.
Alcachofra em italiano é carciofo, carciofo. Por quê? A pronúncia vai ficar diferente aqui. O C com o I vai ter esse som de T, TH com C junto, sabe? Esse som de X misturado com T. Carciofo, tá? Porque é um C só. Se aqui tivesse dois Cs, se tivesse um segundo C aqui, aí fica com som de C. Mas como é um só, então vai ficar com esse som de X misturado com T. Carciofo, carciofo, tá? De alcachofra. Batata doce, tá? Em italiano vai ficar batata doce, batata doce, tá? Sem segredos aí. Temos a mandioca, que em italiano é chamada de manioca. 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 Tá? Ervilha, chamado de pisello. 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 Tá? Ervilha. Beleza? Fácil, não é mesmo? O cogumelo, tá? Prestem atenção nele aqui. Em italiano, o cogumelo é fungo, mas a palavra fungo em italiano nós chamamos de fungi, fungi, né? Fungi, tá? Então, o cogumelo é chamado de fungo e o fungo é chamado de fungi, tá? Ah, o cogumelo ele também é um legume, tá? Porque ele não é um ovário, né? E ele é um broto, né? Pode ver que os fungos, os cogumelos, eles nascem em brotos, né? E, e quem estuda, tá, o reino fungi, o cogumelo, os fungos, é o micologista, tá? É o profissional responsável pelo reino fungi. Ele é um estudioso, ele vai pesquisar, ele vai analisar as espécies do reino fungi, tá? E o biólogo também, claro, porque é uma sub-área da biologia. O botânico não estuda o reino fungi, tá? Exceto quando é, por exemplo, para prever pragas, aí sim. Mas do contrário, não estuda, tá? É uma outra área, beleza? E para quem não sabe, os únicos cogumelos que podemos comer são esses que são mais feinhos, vamos dizer assim, tá? Os coloridos são tóxicos, beleza? Continuando. Cavolfiore, 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 couve-flor, tá? Temos aqui o brócolis, que é o brócoli, brócoli, brócoli. Lembra, tem dois Cs, então vai ficar com som de C. Se fosse um só, aí a pronúncia seria diferente. Como tem dois Cs, então fica com esse som mesmo, brócoli, tá? Como eu falei para vocês, ó, o amendoim, tá? O amendoim é um legumes por ser cereal, ser grãos, tá? Mas tá vendo essa casca do amendoim? Ele é considerado um fruto seco, tá? Essa parte aqui onde fica a casca, tá? Pode ver que a polpa é seca, né? E o amendoim é um legumes, por isso ele entra neste grupo por ser cereal, tá? E aqui, como eu falei para vocês, temos um C só. Se temos apenas uma letra C, então vai ficar com som de X com T junto. Perdão, não, é isso mesmo. Aqui vai ficar com som de Q, tá? No caso, porque aqui tem um H, né? É isso mesmo. Como tem um H, o C com H fica com som de K ou Q. Então, araquide, 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 tá? Aqui só vai ficar com som de X e com T quando for, por exemplo, não tiver o H. Tiver um C só e não tiver o H. Aí vai ficar com som de X e T. Como aqui tem um H, vai ficar com som de K ou Q. Araquide, araquide, amendoim, tá? Repolho é traduzido como cavolo, cavolo, tá? Cavolo, ok? Espinafre, aqui sim fica com um som de X com T que eu falei para vocês.
Espinaccio, espinaccio, tá? Espinaccio, tio, tá? Aqui não fica com som de C. Espinaccio, tá? Espinafre. O grande bico tem um nome curioso, tá? Eu mesmo não sabia, eu peguei do dicionário, tá? É o CC, né? Ou Tchê, tá? Ok? Grão de bico é um nome curioso. Esse aqui eu não, esse aqui eu realmente não sabia. Esse aqui eu peguei do dicionário, tá? Beleza? Vamos lá. Se tiver alguma tradução errada, a responsabilidade é do dicionário, pois eu estou pegando do dicionário, tá? Vamos lá. Arroz é chamado de riso. Riso, tá? Arroz, riso, tá? Rúcula é escrito com O no caso, né? Rúcula, 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 tá? Palmito vai ficar igual, tá? Palmito, 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 tá? Vai ficar igual. Existe uma outra forma de falar em italiano que seria o cuore de palma, ou seja, coração de palmito. Então, em alguns idiomas, eles traduzem palmitos como coração de palma. Então, cuore, coração, palma de palma. Então, né, cuore de palma ou palmito, coração de palma, tá? Alguns idiomas podem traduzir assim, tá legal? Erba médica. Erba médica. Alfafa é traduzida como erba médica, tá? Beleza? A selga é traduzida como bietolla, 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 a selga, tá? Quiabo se traduz como gombo, gombo, gombo. Tá, gombo é um nome de origem africana, tá? Mas no caso aqui, para o italiano, vai ficar com essa tradução mesmo. Gombo. E eu quero fazer uma observação para vocês. O quiabo, ele é um fruto também, tá? Eu coloquei ele aqui porque eu estava montando os slides e eu não percebi, eu acabei colocando ele, né? E ele também é fruto, então ele não faz parte deste vocabulário, né? Ele não é um legumes, é um fruto, tá? Ele tem a estrutura de um fruto, o endocarpo, o mericarpo, a polpa, a semente, tá? Mesmo que possa ser classificado como um fruto seco, né? Ele tem as estruturas de um fruto, tá? Ah, e eu acabei colocando por costume, né? Nós estamos tão acostumados a serem ensinados de maneira errada, errônea, né? Que nós usamos muita coisa errada como se fosse certo, né? E eu acabei colocando e não percebi, tá? Mas isso aqui é um fruto, tá? Isso aqui faz parte das frutas, tá bom? Mesmo que nós comemos ele salgado, faz parte da fruta, tá? Beleza? E fiquem atentos que fruto com o é um termo científico, botânico, biológico. Fruta com A é um termo gastronômico, ou seja, não é científico, vai pelo senso comum, tá? Beleza? Uma outra dica para vocês aqui, ó, na cebolinha, por exemplo, quando a palavra começa com um C só, aí não vamos usar o TH com X, tá? Aí vamos falar com som de C mesmo. Se aparecer no meio, vamos falar com som de X. No começo, vai puxar mais pro C mesmo. Então, cipolotto, cipolotto, tá? Cipolotto, cebolinha, tá? Ok? A salsa, tá? A salsa também entra neste grupo dos legumes, tá? Reparem que o nome é meio grande, né? Não é mesmo? E vocês vejam que tem dois Zs, certo? É a mesma situação que acontece com a pizza, por exemplo. A pizza tem dois Z e nós falamos como se tivesse um som de T aqui, certo? Então, por exemplo, pizza se escreve com dois Zs, mas falamos como se tivesse um T. Nós não falamos pizza, falamos pizza. Aqui seria a mesma coisa. Prezzemolo, 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 salsa, tá? Mais uma vez, prezzemolo, tá? A couve, em muitos idiomas, isso acontece com o italiano, por exemplo.
A couve é traduzida em vários idiomas como repolho verde, tá? Então, cavolo, de repolho, e verde, verde. Então, repolho verde, couve, né? Cavolo verde, de couve, tá? Isso é dos idiomas, tá? Tem idiomas que traduzem assim, tá bom? Como é o caso do palmito e o coração de palma, tá? Vamos lá. Pinhão. O pinhão em italiano é pinolo. Pinolo. Pinhão, pinolo, tá? O nabo, essa palavra também eu peguei do dicionário, pois eu nunca usei em italiano esta palavra. Nós traduzimos como rapa, 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 que é nabo, tá? Em italiano, beleza? Temos aqui o aipo, né? Que nós traduzimos como sedano. O aipo ou salsão pode ser traduzido como sedano. Sedano. Sedano, tá? Beleza? O inhame tem uma curiosidade, tá? Vou ensinar para vocês. O inhame, né? Nós escrevemos com NH, certo? Em italiano, escreve-se com NG, né? O G e o N aqui, certo? Uma dica para vocês: tudo em italiano que tiver o N com o G, seja assim ou seja invertido, o G depois do N, vai ter o som de NH. Então é como se o NG fosse o nosso NH. Então a pronúncia é a mesma do português: inhame, inhame. É a mesma. A mesma pronúncia, a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma: inhame, inhame. Se você falar igname, tá errado. É inhame, inhame, igual. Tá? Muda a escrita. E nós temos o gengibre, né? Que podemos aqui traduzir, ó, como senzero, 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 tá? Que é gengibre. Ele é um legumes por ser uma raiz, tá? Pode ser usado como condimento, né? Tempero, pessoal que toma chá, certo? E agora vamos começar a análise morfológica da língua italiana, tá? Análise morfológica, vocês vão pegar todas essas palavras aqui, tá? As que nós já vimos estudando e vamos fazer umas análises. Subentende-se que até o final do curso vocês vão saber fazer tudo que eu estou fazendo aqui um pouco mais, tá? Até porque esse conteúdo é para homeschooling, mas se você quiser usar para outros itens, pode usar, tá? Por outros objetivos. E para quem não sabe, no Brasil são 14 anos de estudo atualmente para as nossas crianças. Então, as crianças começam com 4 anos de idade e vai até ali o ensino médio. Ao todo, são 14 anos de estudo. Então, tem bastante tempo para vocês estudarem essas matérias, praticarem, né? Se quiser fazer todas ao mesmo tempo, faça. Se achar que é muito difícil, né? Faça aos poucos, né? Vai no ritmo das crianças, tá legal? Beleza? Já que aqui é voltada a homeschooling, tá? E que mais? Então vamos lá, análise morfológica. Araquide, tá? Eu anotei de vermelho essa palavra e esta última para vocês saberem que estas palavras emitem um único som, essas letras, tá? É um único som. Todas as letras emitem um som, todas, mesmo as consoantes. No caso dessas que estão vermelho, que nós vamos estudar em fonologia, que é o estudo dos fonemas, essas palavras emitem um único som, porque são combinações, é diferente. Tá? O A tem som de A, o R tem som de R, o I tem som de I, o D tem som de E, assim por diante. Aqui é a mesma coisa, tá? Então veja. Araquide. Araquide é um polissílabo, são 4 sílabas. O CH fica junto, tá? E é masculino, pois no italiano existe diferença de masculino e feminino. Tem idiomas que são neutros, mas no caso do italiano é masculino, tá? Eu já coloquei aqui algumas palavras em italiano para vocês se acostumarem. Então, substantivos nós traduzimos como sostantivi, sostantive, tá? Então, substantivos são sostantive, tá? Todas as palavras que estudamos até agora são substantivos. Com isso, eliminamos várias palavras do vocabulário e podemos estar aptos a fazer provas de proficiência com mais facilidade, tá? O conteúdo de verbo, adjetivo, essas coisas vai demorar muito para chegar, tá? Eu diria que quando chegarmos nesse conteúdo vamos estar na aula 20, 15, 30 talvez, tá? Então vai demorar muito, tá? Enquanto não chega esse conteúdo, nós vamos ver muita gramática, tá? Muita mesmo, tá?
Vamos ver outras coisas e vocabulário, tá? Beleza? Então aqui, ó, araquide é um substantivo comum, por causa da sua estrutura, ele é comum, ele é simples, né? Tem um núcleo só, é uma palavra só. Composto seria tudo aquilo que tiver o tracinho. Se aqui tivesse um tracinho, como arco-íris, guarda-chuva, aí seria composto. E é concreto porque araquide, né? É amendoim, tá? Para quem não sabe, araquide é palpável, é material. O amendoim você pega na mão, ele é uma matéria, certo? Ele é real, tá? Então ele é concreto. O araquide temos 8 grafemas, que eu já ensinei para vocês nas aulas passadas sobre ortografia. Cada letra é um grafema, tá? Letras em italiano é traduzido como lettere. Lettere é letras, tá? E sons é suoni, tá? Então, essa palavra tem 8 letras, mas emite 7 sons, 7 fonemas, suoni, porque o CH emite um único som, tá? Ok? E aqui temos a sua estrutura vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Beleza? Vamos para manioca. Manioca também é um polissílabo, são 4 sílabas. É feminino no caso, tá? Usamos no feminino. E também é um sostantivo comum, simples e concreto. É um substantivo comum, simples e concreto. Possui 7 grafemas, 7 letras, lettere, e 7 fonemas, que são suoni, os sons. Então, consoante, vogal, consoante, vogal, vogal, consoante, vogal. Ok? E por fim, temos o ravanello. Ravanello também tem 4 sílabas, é um polissílabo, mas reparem que funciona igual ao português. Os L's emitem um único som, poderíamos falar que temos um L mudo aqui, tá? Mas eles são semelhantes aos dígrafos do português. Por exemplo, a palavra carro. O carro tem 2 R's, certo? Colocamos um R de um lado, quando vamos separar a sílaba, e colocamos o R do outro lado. Tá? Aqui é a mesma coisa. O italiano segue a mesma regra do português. Então, letras iguais aqui vão se separar na sílaba. Se fosse 2 R's, vão ficar separados. Se for 2 C's, vão ficar separados, que nem está aqui, tá? Um L fica numa sílaba, o outro fica em outra. Beleza? Por isso que eu falo que o italiano é mais parecido com o português do que o espanhol. O espanhol é bem diferente do português. O italiano se parece mais, por causa das suas regras e pronúncia. Então, também é um polissílabo, também é masculino, e é um substantivo, um sostantive, comum, simples, concreto. Possui 9 grafemas, lettere, letras, e 8 fonemas suoni, porque temos um L mudo aqui. Então, somente um dos L's tem som, tá? O outro não. E aqui é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. C para consoante, V para vogal, tá? Continuando. Andiamo al dizionario. Attenzione, ragazzi. Então, hoje, vamos pegar o dicionário. Eu vou pegar com vocês e vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou ler o dicionário, tá? Até porque eu não sei todas as palavras que tem no dicionário, não teria nem como eu saber todas, são muitas palavras, por isso que existe o dicionário, tá? E todo estudo de idiomas temos que pegar o dicionário, tá? Por isso que tem muita gente que faz curso e não aprende, porque ou então aprende o básico e não consegue se comunicar com o estrangeiro, porque os estrangeiros não vão falar com você bonitinho, certinho. Você gosta disso? Eu gosto. Não gosta? Não. Eles ensinam os idiomas dessa forma, tudo perfeitinho, né? Acontece que na prática não é perfeita, eles vão usar gírias, expressões, eles vão falar que nem no português. Sabe aqueles nós vai? Nos outros idiomas eles vão falar isso. Então você faz aquelas perguntas, né? Ah, você gosta disso? Eles não vão responder sim, eles vão falar com um monte de gíria, tá? Então, se acostumem com isso, tá? Então vou pegar o dicionário e vamos acompanhar o dicionário, tá? Beleza? Aqui estão as palavras. Deixa eu pegar o dicionário para acompanhar com vocês. E eu dividi assim, ó. As que não tem nada escrito na frente, essas palavras que não tem nada escrito, são substantivo, substantive. Essas que têm o parênteses são verbos ou então adjetivo. Porém, aqui acredito eu que não tem adjetivo. Acho que aqui é só substantivo mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar o dicionário. Bom, pessoal, vamos lá. Anotem aí o significado das palavras, tá? Eu vou apenas falar e vocês prestem atenção. A palavra babau
né? Ela significa bicho-papão, tá? Essa palavrinha aqui. E ela pode ser também espantalho, tá? A figura do espantalho, tá? Babel pode significar tolo, bobo, é, simplório, ingênuo, até mesmo como idiota, tá? Então pode ser usado de maneira ofensiva. Babo é uma forma de falar papai. Babo, tá? Pouco usado, mas tem essa forma de falar papai. Babo. O pessoal às vezes usa Babo Natale, que é o Papai Noel, por exemplo. Babúcia, babúcia, tá? Babúcia é significado de chinelo ou pantufa, tá? Babúcia. Babuíno é babuíno, é um macaco, tá? Babordo significa bombordo, abombordo. É um termo náutico, abombordo, tá? Cadê? Bacaré, no caso, é um verbo, é uma palavra de ação. Verbos são palavras de ações. Bacaré é um verbo intransitivo, é um VI, significa que não precisa de complemento verbal, não precisa de pronome, não precisa de nada. O verbo por si só já transmite a mensagem. Então veja, bacaré. Bacaré significa apodrecer, corromper-se, bichar-se, tá? Bacalá, bacalá significa, cadê? Bacalá, bacalá, cadê o bacalá? Significa bacalhau, seco e salgado. Pode ser também uma figura de linguagem, como tolo, tonto, idiota ou imbecil. Também pode ser usado de maneira ofensiva quando não estiver sendo usado como bacalhau. Bacanale, cadê? Significa bacanal ou orgia. Bafo significa. Cadê? Bafo, cadê o bafo? Tá. Bafo é bigode, tá? Isso aqui é bigode. Bafo é bigode, tá? Bacano. Cadê? Bacano. Pode ser balbúrdia. Ou ainda como vozerio. Ou um mercado de peixe, tá? Bacelierato. Bacelierato. É bacharelado. Bacharel, tá? Quando faz faculdade de bacharel, tá? Baceliere. Baceliere pode ser também relacionado a bacharel, tá? Bacelo significa legume, vagem de leguminosa. Bacheta significa vara, varinha, cabo do chicote. Baqueta seria baqueta, tá? Só que aqui fica com som de C, como eu já expliquei, quando for dois Cs, vão ter som de C, tá? Tá? Quando tiver um C só, aí vai ter som de Q. Claro que tem suas exceções, como aqui, por exemplo, tá? Cadê? Bachetone. Bachetone? Baquetone, isso, baquetone. Baquetone, cadê? Baquetone. Baquetone significa Carola Beato. Então, baquetone, Carola Beato, tá? Igual aqui a baqueta, né? Baquetone pode ser. Cadê? Me perdi. Carola Beato, tá? O. Cadê? Ah, aqui. Ah, Bacchio significa vara ou pau. Ok. Baccherosso, baccherozzo, baccherozzo. Baccherozzo significa bichinho, lagarta ou verme. Baccherozzo. Lembrando, essas palavras eu estou pegando do dicionário. Algumas eu lembro o que são, outras eu não sei o que são, tá? Por isso, tem umas aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Então veja. Batiapille. Batiapille significa beato Carola. Tá. Bagagliaio. Bagagliaio significa bagagem.
Malas pode ser também uma figura que significa conhecimentos, cultura, uma figura de linguagem, carga, fardo ou ainda peso, tá? Cadê aqui? Bateare, né? Bateare também é um verbo transitivo direto, é um VTD, tá? Que mais? Que mais? Ou seja, o complemento verbal é verbo direto, né? Bateare significa beijar, tá? E ele também pode ser verbo pronominal. Se for um verbo pronominal, aí ele torna-se VTI também, além do VTD. Que aí ele fica beijar-se, tá? Batilo é bacilo. Batino é bacia. Ok. Bacio, beijo. Baco, lagarta. Ou larva, verme. Bacuco. Bacuco é capuz, tá? Badare também é um verbo. Pode ver que os verbos são terminados em are, tá? Também é um verbo VTD, que é um verbo transitivo direto, tá? Ah, pode ser verbo intransitivo também. Quando for ter cuidado, tomar cuidado. Ocupar-se. Tá. Badessa é abadesa. Badia, abadia. E bagaglio pode ser bagagem, malas também. Tá. E basicamente é isso. Novamente, essas palavras, algumas eu conheço, outras eu estou pegando no dicionário. Então, essas que eu não conheço, estou vendo pela primeira vez, tá? E o dicionário, quando vocês pegam ele, ele ensina a pronunciar. Veja, por exemplo, se você pegar o dicionário, Michaelis mesmo, ele vai ensinar não somente a separar as sílabas, como a pronunciar as palavras. Então, como aqui, por exemplo, essa palavra tem dois Z, tem o C com H. Ele ensina a pronunciar baquerozzo, baquerozzo, tá? Baquetone, tá? E assim por diante. Baqueta, tá? Então, se você pegar o dicionário, ele vai ensinar você a pronunciar. Então, presta atenção no dicionário, tá? E é isso, tá? Grazie. Arrivederci, ragazzi. Eu espero ter contribuído com vocês, ajudado, feito vocês se aprofundar na língua italiana, tá? Contribuído de alguma forma aí. Eu vejo vocês na próxima aula, tá? A nossa próxima aula será novamente de gramática, tá? Estou sempre fazendo assim, uma aula de vocabulário, uma aula de gramática, uma de vocabulário e uma de gramática, tá? Então, nossa próxima aula será gramática, beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Valeu, falou!